Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa primeira aula é a aula de Radiologia Musculoesquelética, então, do curso de Radiologia da Universidade Federal do Paraná. Que está falando é o professor Rodrigo, e vamos começar primeiro sobre a anatomia do sistema musculoesquelético. Só lembrando, então, que o sistema musculoesquelético é formado pelas estruturas ósseas, ligadas por articulações, movimentadas por os músculos através de seus tendões. Então, grosseiramente, é claro que tem muito mais coisas, muito mais estruturas além dessas mencionadas, mas basicamente isso daí são essas estruturas que formam o sistema musculoesquelético. No nosso curso, a gente vai priorizar principalmente as estruturas ósseas e as estruturas articulares, enfocando as doenças nessas regiões. Então, com certeza, o sistema musculoesquelético, né, nós temos os ossos, as articulações, e aqui que a gente vai ter o nosso enfoque maior durante o nosso curso. Relação à anatomia óssea, lembrar então que a porção orgânica do osso é formada por água, células, fibras colágenas, e a gente tem a porção inorgânica que é formada pelo cálcio, né? Então aqui a gente tem um corte da uma macroscopia de um fêmur proximal. Então a gente vê que essa área aqui do córtex femoral é uma área que tem bastante cálcio, então tem um acúmulo bem grande da parte inorgânica do osso, né? Com o cálcio. E a parte orgânica, ela fica no trabeculado ósseo, na esponjosa óssea, onde nós temos a medula óssea, a medula esponjosa, com as células hematopoéticas, com as células de gordura, os adipócitos. Então existe uma diferença grande na composição dessas duas áreas, da parte cortical, que é muito densa em cálcio, é muito rica em cálcio e tem um aspecto mais compacto, e na parte da esponjosa, como o próprio nome diz, ela tem esse aspecto de esponja, né? Então, com relação à classificação do tipo do osso, o osso ele pode ser longo, chato ou irregular. O osso longo é um osso que tem as expansões articulares terminais, que são as epífises, né? Tem uma porção central, que é a diáfise. Essa diáfise, a cortical da diáfise é geralmente mais espessa que nas outras regiões. Tem um canal central nessa diáfise, um canal de esponjosa, né? Do tecido medular aqui, nessa região, e entre a epífise e a diáfise nós temos as metáfises, ok? Então esse é o padrão do osso longo. Exemplos de ossos longos, fêmur, tíbia, húmero, rádio, runa, fíbula. Com relação aos ossos chatos, os ossos chatos eles são compostos por duas lâminas da cortical, preenchido por uma pequena cavidade medular, né? Então faz como se fosse um sanduíche. A gente tem uma camada óssea, outra camada óssea, e no meio aqui a gente tem a medular óssea. Então esse aqui é o aspecto do osso chato. Eles não são divididos nem em epífise, nem em metáfise, nem em diáfise, né? Aqui os exemplos desses clássicos desses ossos da bacia, escápula e do crânio. Os ossos irregulares, eles não se enquadram nem como ossos chatos e nem como ossos longos. Eles também não são divididos nem em epífise, metáfise e diáfise. E como exemplo nós temos os ossos do carpo e os ossos do tarso. Bom, saindo um pouco dessa parte da anatomia do tipo do osso propriamente dito, a gente entra no outro aspecto da anatomia, que é com relação ao esqueleto axial, o conceito de esqueleto axial e esqueleto periférico. O esqueleto axial, essa porção mais central aqui, ela compreende a coluna vertebral, o arcabouço torácico, o crânio, os ossos da pelve e da cintura escapular, e o esqueleto periférico são os ossos relacionados aos membros superiores e inferiores. Na parte central, no esqueleto axial, é a região onde a gente tem uma maior vascularização óssea no adulto, né? Então, nessas regiões nós podemos ter uma maior incidência de metástase, uma maior incidência também de doenças infecciosas, de disseminação hematogênica. Então, o esqueleto axial, como ele tem uma maior vascularização, aonde fica a medula vermelha no adulto, essa região, por exemplo, é a região onde tem a maior incidência de metástase óssea. O esqueleto periférico tem uma grande incidência de medula óssea amarela ou gordurosa no paciente com mais idade. Então nós temos outros tipos de doenças comprometendo o esqueleto periférico. Bom, a mineralização dos ossos ela ocorre através de dois processos, né? A ossificação intramembranosa através das placas fisárias, a ossificação endocondral
com centros primários e secundários de ossificação. Lembrar, então, aqui nós temos centros de ossificações, tá? Isso aqui é uma mão do menino por volta de uns 8 anos de idade. Então, lembrar que esses centros de ossificações eles são normais, nenhuma dessas áreas aqui, nenhuma dessas linhas pretas aqui, nada disso, nenhuma delas é fratura. Tudo isso aqui é um aspecto normal para a idade. Aqui a gente tem isso aqui é a placa fisária, aqui a gente tem a epífise, aqui a gente tem a diáfise, ok? Esse é o aspecto normal. Então, lembrar na criança, esse aspecto normal não é para confundir com fratura. É um problema quando a gente tem uma criança que sofre um trauma e a gente às vezes tem que decidir se tem ou não tem uma fratura junto da placa fisária, né? Bom, partindo agora para a anatomia articular. Com relação à anatomia articular, só conceituando, né, a articulação, a conexão funcional entre os ossos do esqueleto, a articulação ela é classificada de acordo com a composição e o grau de mobilidade articular. Então nós temos as articulações fibrosas, também chamadas de sinoartrose, e as articulações cartilaginosas, também chamadas de anfiartrose, e as sinoviais, que também são chamadas de diartrose. Bom, a articulação fibrosa ou sinoartrose ela tem muito pouca mobilidade. O exemplo são as suturas cranianas. Então, as suturas cranianas, a gente pode ver, a mobilidade dela é quase zero. Então, esse é o exemplo de articulação fibrosa. Então, aqui a tomografia computadorizada, mostrando aqui a sutura coronal, aqui a sutura sagital, esse aspecto serrilhado, não permitindo praticamente quase movimentação nenhuma, exceto, claro, na criança, no recém-nascido, ou nas crianças abaixo de 2 anos de idade, que a gente tem ainda uma certa movimentação, né? Porque ainda a gente tem uma grande área cartilaginosa nessa região, mas depois, com a ossificação, ela fica praticamente sem movimentação nenhuma. Bom, saindo das articulações fibrosas, entrando nas cartilaginosas ou anfiartrose, como exemplos clássicos nós temos os discos intervertebrais, né? Outro exemplo clássico que a gente vai ver mais para frente é a sínfise púbica, tá? Mas são articulações também com pouca mobilidade, mas muito mais mobilidade do que as suturas cranianas, por exemplo. E essas articulações, por exemplo, né? Uma articulação cartilaginosa aqui, uma andorinha só aqui não faz verão, né? Uma só articulação cartilaginosa ou só um disco intervertebral. Mas quando a gente junta vários discos vertebrais, a gente tem uma mobilidade, uma resistência tremenda da coluna, gerada pela soma da biomecânica dessas articulações cartilaginosas juntas, né? Então elas são muito importantes, elas têm uma grande, têm uma grande função no nosso organismo e também é sede de várias doenças, né? Existe a degeneração dessas articulações que vão causar as alterações degenerativas da coluna, podem fazer as herniações discais, as lesões, também podemos ter lesões inflamatórias, lesões infecciosas, comprometendo essas regiões. Aqui no raio-x, o exemplo das articulações cartilaginosas, os espaços discais, né? Então essa região aqui é uma articulação cartilaginosa. Aqui na sínfise púbica, nessa região aqui, a gente também tem um disco intraarticular, um disco articular. Então funciona com aspecto parecido com o disco com os discos intervertebrais. Na tomografia computadorizada a gente consegue ver bem aqui o espaço dos discos intervertebrais, né? Lembrando que os discos intervertebrais eles são formados por um centro mais hidratado, que é o núcleo pulposo, e a periferia, que ela é mais fibrosa, que é o ânulo fibroso, ok? É um sistema parecido com aquele, acho que era o tênis Rainha System, que tinha, qualquer coisa vocês colocam aí na internet, Rainha System, vocês vão ver o sistema que tinha no Rainha System, que parecia com isso aqui, o tênis tentava imitar, até parecia que tentava imitar um disco intervertebral. Bom, aqui na sínfise púbica também, essa aqui é a região da articulação cartilaginosa da sínfise púbica. Na ressonância magnética, a gente consegue ver bem essa diferença do núcleo pulposo e do ânulo fibroso, né? Aqui na região central, a gente tem o núcleo pulposo, na região periférica a gente tem o ânulo fibroso. Lembrando que essas duas sequências, isso aqui é um T2 sem saturação de gordura, isso aqui é um T2 com saturação de gordura. No T2 o líquido ele aparece mais branco, como vocês podem ver aqui pelo líquor, ok? Então essa região mais central aqui do núcleo pulposo, que ela é mais hidratada, ela também aparece mais branca.
ok? E a região periférica, que é o ânulo fibroso, ela parece mais escura, que ela é menos hidratada que a parte fibrosa. Então, repare aqui que isso aqui é o aspecto normal dos discos vertebrais, mas eu acho que se vocês olhando, alguns já devem ter reparado que aqui embaixo a gente tem um disco doente, né? Esse disco aqui, que é o de L5S1, tem uma redução do espaço, está desidratado, não tem o ânulo fibroso, e a gente tem aqui uma herniação discal, tá para fazer um sequestro do disco aqui para baixo, nessa região. Isso aqui é disco migrado inferiormente aqui. Então, uma herniação com uma migração inferior aqui do conteúdo discal para junto da parede posterior de S1. Aqui a gente tem também o conteúdo discal migrando para essa região aqui. Bom, agora falando do outro tipo de articulação, né, a gente já falou sobre o primeiro tipo das articulações das suturas cranianas, que é a articulação fibrosa. A gente já falou da articulação cartilaginosa. Agora a gente vai falar sobre o terceiro tipo da articulação, que é a articulação sinovial. A articulação sinovial é a estrela da festa, né? A articulação que ela tem uma grande mobilidade, que a grande parte da nossa movimentação, da nossa locomoção, dos movimentos que nós conseguimos fazer são graças a essa especialização do sistema musculoesquelético, que é a articulação sinovial, ou de artrose. Então é uma articulação com muita mobilidade, ela é revestida por cartilagem hialina, a cartilagem hialina reveste a parte do osso que entra em contato com o osso oposto, né? E fora dessa parte, então, do osso que um entra em contato com o outro, que a gente tem a cartilagem hialina, na periferia, então, incluindo o osso que não entra em contato com outro osso e a cápsula articular, a gente tem uma membrana sinovial. E essa membrana sinovial, ela secreta um líquido sinovial que vai preencher essa articulação. Esse espaço é virtual. Quando a gente tem uma articulação normal, o espaço é praticamente virtual. Quando fica com uma quantidade grande de líquido aqui, a gente tem um derrame articular associado, né? Então, aqui alguns exemplos das articulações sinoviais, né? Algumas articulações sinoviais, elas podem fazer uso de ou um disco, ou um menisco, ou um lábio, que são estruturas fibrocartilaginosas especializadas para melhorar a congruência das superfícies articulares, para melhorar a estabilidade das superfícies articulares em determinadas localizações. Que, por exemplo, a gente tem a articulação glenohumeral, que na articulação glenohumeral, aqui a cartilagem articular, aqui nós temos a cortical subcondral, aqui também isso aqui já é um ombro de um cadáver com mais idade, então já está um pouco degenerado. A gente vê que a cartilagem está toda irregular, mas repare o espaço articular aqui, tá? Essa aqui é a bolsa axilar, aqui a gente tem membrana sinovial nessa região, porque não é osso batendo com osso, né? Aqui é a área da cartilagem hialina e aqui é a área então da membrana sinovial, né? Aqui em cima a gente tem o cabo longo do bíceps. Esse daqui é a articulação temporomandibular. Repare aqui no disco da articulação temporomandibular. Então esse disco da articulação temporomandibular, ele separa a articulação em duas lojas. Esse disco é muito importante para a gente conseguir manter a estabilidade articular e para nós conseguirmos fazer a movimentação correta e o côndilo mandibular ele se movimentar na região da articulação. Aqui é só um esquema mostrando então a articulação sinovial. Então ela tem uma grande movimentação, tem o líquido intraarticular, a gente tem aqui a membrana sinovial, a gente tem os meniscos, a cartilagem hialina. Então esse aqui é o aspecto de uma articulação sinovial ou de artrose. Aqui no raio-x, mostrando o raio-x do joelho, uma articulação sinovial. Então fêmur distal, tíbia proximal, o espaço articular. Sempre lembrar que tem que fazer incidência no mínimo, o raio-x tem que ter no mínimo 2 incidências para a gente conseguir ver as estruturas, porque, por exemplo, a patela aqui ela não é vista de uma forma satisfatória no frontal. Quando a gente vai para o perfil, a gente consegue ver bem a patela fora, então, deslocada, ela não fica mais sobreposta ao fêmur distal. Então é sempre importante ter as 2 incidências formadas.